É hora de aprendermos pontilhismo, que é uma técnica que traz todo um colorido, chama atenção pela delicadeza, né? São tantos pontinhos que vai fazendo. É um exercício de paciência, viu? É até bom para aproveitar você que está aí querendo exercitar sua paciência neste fim de ano, aproveita para fazer pontilhismo. Se você acha que não tem paciência para fazer, é justamente o contrário. Começa fazendo, porque daí você desenvolve essa paciência, e a Natália Maciente, ela é muito paciente. Até para rimar com o seu nome aí, ó. Sim, já ouvi bastante isso. Bem-vinda de volta aqui, viu, querida? Ai, é um prazer. Não é verdade o que eu falei? Não desenvolve? Definitivamente. Até ia falar uma coisa, depois dá até pra falar agora, que, por exemplo, esse daqui foi o primeiro chaveiro que eu fiz. E aí, dá pra ver, tipo, a diferença pra hoje, que a forma dos pontinhos, o espaço entre eles vai mudando muito. Então, antes era até meio tortinho, e aí agora vai mudando bastante conforme a gente vai fazendo. O primeiro você já começou super bem. Ah, obrigada. Parabéns mesmo. Muito bem feito, muito lindo. E você já começou aqui com bem trabalhoso, hein? Sim, pra fazer o chaveiro, eu acabei tendo... Antes eu fazia umas coisas maiores, que daí fazia pontinhos maiores. E aí, pra fazer o chaveiro, eu acabei tendo que comprar os boleadores com a pontinha bem pequenininha. Menor, né? Menor. Porque daí, quanto menor os pontos você faz, mais bonito e mais preenchido ele vai ficando. Esses boleadores, eles são vendidos como... o kitzinho. É um kit que vem vários? Sim, esse é o kit que a gente compra. Ele até é um boleador de fazer desenho em unha. E aí eu acabei adaptando para poder fazer os pontinhos pequenos nos chaveiros. Tem duas pontas em variados tamanhos. Sim, tem um lado deles que são todas pontas iguais, e daí elas variam no outro ponto. Então, por exemplo, esse daqui ele é maior, daí esse daqui ele é o segundo maior. Aqui assim, daí ele vai descendo até uma pontinha bem pequenininha. Nossa. Assim, super pequenininha. Um super pontilhista. Vamos começar? Sim, aí então a base, ela é essa bolachinha de MDF, que dela tem 5 centímetros. Eu achei que seria um tamanho bom para poder não atrapalhar, assim, caso você queira colocar o chaveiro no bolso, na mochila, essas coisas. Então, ela tem 3 milímetros de espessura e 5 centímetros assim. E aí, ela vem crua. Para você pintar, eu uso a tinta PVA, que eu acredito que ela seca bem mais rápido que as outras. Então, para pôr a mão por cima, fica bem mais fácil. E aí, por exemplo, a gente pinta a base com a cor que quiser. Só pintar a base, aí ela fica assim, já fica coberta. Ela cobre bem também, nem precisa de muitas mãos de tinta. E aí, com ela coberta, da cor que você quiser, eu prefiro preto, porque eu acho que ressalta qualquer cor que a gente coloca em cima. É verdade. Então, a maioria que eu faço com o fundo preto. E aí, a próxima coisa que eu faço é marcar mais ou menos para onde eu vou seguir as coisas. Então, com a régua e o compasso, aí, por exemplo, eu marco aqui o centro da bolachinha, para poder não ficar torto, né? Porque isso vai influenciar muito depois, ainda mais que é coisa pequena. Né? Não dá pra sair no olho, não? Fazendo. Não. Teve uma vez que eu fiz e aí eu achei que tava certo, no final tava torto e ficou uma flor toda deslocada pro outro lado. Então, dá pra perceber muito essas coisas. Então, a parte de marcar o centro, ela é muito importante. A simetria no pontilhismo é importante. Sim. E aí, a parte do compasso, ela vai mostrar mais ou menos como você vai seguir os círculos. Porque, por exemplo, no que eu fiz ali, ele tá mais como se fossem pétalas e não de círculo. Como esse daqui, por exemplo, você só vai seguindo mais ou menos esse rascunho. Mas você pode optar ou não, é mais um direcionamento, assim. Então, daí também o desenho eu vou fazendo da minha cabeça de como eu quero. Daí, por exemplo, aqui eu escolhi as cores. Também muito aleatório, vou vendo o que eu acho que combina. Aí, por exemplo, eu escolhi um vinho, esse aqui que ele é meio laranja, mas não muito chamativo, um amarelo também e 2 tons tipo de verde água. Certo. Aqui. Daí eu achei que seria uma combinação interessante para poder fazer e comecei. Daí, geralmente, eu começo com um ponto maior. Daí, por exemplo, aqui
tem 2 boleadores, que eram os que eu tinha antes, que eles são maiores, tem umas pontinhas menores aqui, mas ainda assim, pro chaveiro era muito. Então, essa pontinha maior, esse meinho, aí, por exemplo, eu fiz com um desses mais grossos. Mas daí, pra fazer os menorzinhos, daí eu usei esses que são mais fininhos. E aí, você vai praticamente molhar. Quer que eu vá abrindo pra você? Por favor. Vou abrir. Eu uso a tinta que ela Na fica tampa na mesmo. tampa, que é mais fácil. Aí aqui, por exemplo, eu já deixei feito os pontinhos maiores. Aí, o pontinho maior é fácil, você vai molhar e você vai simplesmente pôr aqui e vai fazer a bolinha. Certo. Pra fazer esses daqui de volta, que eles são meio que vão... Olha, eles começam num tamanho maior e vão diminuindo, você vai molhar. Novamente a minha mão está tremendo, não consigo acostumar com isso. É o frio do ar-condicionado. E aí você vai fazendo a primeira, que vai ser a maior, e o segundo, o terceiro, eles vão diminuindo de tamanho, porque vai diminuindo a quantidade de tinta no boleador. Quanto tempo tem que você fez esse primeiro chaveiro? Acho que deve ter uns 2 anos. 2 anos que você começou, então? É, que Ah, daí eu tinha legal. começado na pandemia, assim, pra poder conseguir vender e ganhar dinheiro que eu ainda não tava trabalhando. Então, aí eu comecei a vender, que todo mundo sempre fala, se você vender, você vai conseguir, as pessoas vão gostar, você faz um monte de coisa legal. E aí foi assim que eu comecei. E Deu o chaveiro é uma coisa que sai bastante, porque fica muito bonito e acaba que dá pra colocar em vários lugares. Super útil, né? Sim. Aí, por exemplo, na chave de todo mundo lá de casa tem a um. mandala de Sim. pontilhismo. É. E aí você vai fazendo os pontinhos. E aí você vai compondo o desenho. E aí você vai alternando. E, por exemplo, vai mudando as cores, mudando o tamanho. Quanto mais você aproveita os tamanhos dos boleadores, mais bonito vai ficar o seu desenho do que se você começar a fazer tudo de um tamanho, tudo de uma cor. Ele vai dando uma variedade. Fazer uma fatia só aí? Consegue. Vamos ver. Aqui. Aí, continuando naquele. Fazer pontilhismo ao vivo assim não é fácil, não. Não é Estou fácil, sentindo não. que eu melhorei da última vez. E a Natália tá um pouco com frio, né, Natália? Sim, são frio. O ar-condicionado aqui é bem forte, viu, gente? Esse desenho de tipo pétala eu acho que é o mais bonito Bonito. e fica muito delicado, ainda mais que as bolinhas vão ficando cada vez menores e aí elas preenchem o espaço entre outras bolinhas. Então acaba que sobra muito pouco fundo. E com uma mesma carga, você consegue trazer aí tamanhos diferentes, Sim, né? Aí, por exemplo, se eu quiser fazer a maior, aí eu vou molhar o lado maior do boleador e fazer a bola grandinha entre as outras. Ah, tá. E aí dá pra você fazer de vários tipos. Tem também um que eu gosto de fazer pra variar do pontinho, que você pode fazer, por exemplo, assim. Você começa e aí você arrasta. E aí ele vira que tipo uma legal. pincelada. Caso você não tenha um pincel muito fininho, dá pra você fazer com o próprio boleador. E aí você pode compor ele assim também, pra ficar além dos pontinhos. Você só arrasta ele. Se falta tinta, você volta e continua fazendo aqui. Daí vai dando também um toque diferente pra sair dos pontinhos, caso você ache que são muitos pontinhos. Criar outros efeitos. Sim, são outros efeitos, exatamente. E aí é só ir preenchendo. Dá pra fazer tudo da mesma cor também, fica bonito. Os pontinhos vão ficar bonitos, eu acho que de qualquer jeito que você fizer. Mesmo se você fizer todos de um mesmo tamanho, porque fica uma composição muito delicada, Sim, eu acredito. sim. Então, mesmo se você acha que não sabe muito bem como combinar as cores, às vezes eu olho muito também o círculo de cores para poder ver quais cores vão ficar melhor entre si. Então, o laranja e o verde, eles são 2 cores que ficam bonitas juntas. Se E aí isso pode complementam. ajudar você a escolher as suas cores, caso você fique meio nervoso na hora de escolher. Acho que é uma parte difícil, né? Porque são tantas opções de cores. Eu demoro bastante para escolher as cores de como eu vou fazer. Eu imagino. Sim, e aí, por exemplo, no que tem ali, você pode escolher fazer uma coisa mais delicada, assim, ou então pode mudar o estilo e fazer aquele lá que dá uma impressão de perspectiva, que fica totalmente diferente desse tipo de desenho aqui.
Que daí parece que eles são... Aquele ali parece meio que estão todos apontando para o centro. E aí dá pra você abordar diferentes estilos de pessoas. Até tem gente que prefere estilo assim, mais delicado, com bolinhas menores. Ou então... Parece uma cauda de pavão, ó. É verdade. Olha que Parece lindo. mesmo. Tá vendo? E aí aquele ali você pega, por exemplo, e faz bolinhas em cima de bolinhas. Que lindo. Então você pega, assim, uma bola maior. Eu vou fazer aqui, não tem importância. Não. Uma bola maior. Certo. E aí, como ele seca rápido, se você espera só secar esse meinho, você vai, tipo, ver um tamanho menor e você consegue colocar por cima dele. Tá. Entendi. Tem Que ele ainda tá tem meio que esperar molhado. secar, você falou isso? É. Aí ele ainda tá meio molhado. Ah, mas uma coisa que dá pra fazer também, que eu faço bastante, é mesmo quando tá molhado e você pega outra cor, você pode misturar e aí fica... Eu borrei ele, mas finge que não. Você pode misturar e ele vai ficar, tipo, marmorizado. Quando você entendi. mistura. Eu faço bastante assim também. E você deixa o excesso de tinta porque o próprio excesso traz esse relevo. Sim, é. E o relevo, ele também nem vai... Só, a não ser quando fica muito pontiagudo pra cima que ele aparece. Porque ele mesmo já vai se espalhando e ele não fica Assenta, com né? uma textura muito alta. tá. Até passar a mão assim, todo mundo gosta, fala que é bom passar a mão, que é relaxante, porque você sente pequenas subidinhas É assim. verdade, né? É É verdade. relaxante. Mais algum detalhe que você queira ensinar? Fica à vontade. Bom, no geral é isso. Aí o que vai importar vai ser a repetição e você tentar fazer tudo o mais parecido possível. Tá. Ah, então, por exemplo, a gente continua aqui com os pontinhos vermelhos pequenos. Uhum. Ah, não, são os laranjas agora. E aí você vai fazendo um por cima do outro também para poder dar essa impressão de que ele tá crescendo. E aí, por exemplo, eu comecei com uma cor escura, aí eu fui para uma intermediária. Se você pega uma cor mais clara, aí fica bonito também. Que daí fica também um degradê. Olha. Super lindo. Assim. E aí você vai preenchendo e na hora que você descobre um padrão que você gosta, você pode fazer assim, só em um, e repetir para os próximos, ou então você não tem muita ideia, que às vezes isso acontece. Aí, por exemplo, eu gostei do laranja, eu vou fazendo o laranja em todos. E aí depois eu penso na próxima cor. Não tem muita, muita regra, não, do que a gente pode fazer. É o que eu estiver sentindo ali no momento, né? E claro Sim. que tem uma questão de prática, de treino, né? Sim, e daí para você saber o quanto de tinta você vai colocar, quantos pontinhos você pode fazer nessa descida, até onde ele vai chegar, qual o tamanho que você vai usar, que vai caber. Mas é tudo meio que intuitivo, eu acredito. Porque, por exemplo, eu aprendi sozinha, eu vi alguns vídeos de como fazia o pontilhismo, ou mais ou menos o que usava, então... Você vendo, você consegue entender o processo e aí você já consegue replicar facilmente. Aí o que você precisa ter é uma coordenação ali para poder ficar tudo meio parecido. É verdade, é verdade. E que dica que você traz para quem quer começar, como você falou aí? Então, uma dica que falaram muito pra mim é que, tipo, você tem que começar e você não tem que fazer as coisas perfeitas logo de cara. Então, por exemplo, eu vejo esse primeiro chaveiro daqui e hoje eu não gosto dele. Porque vendo o que eu faço agora, ele pra mim tem alguns defeitos, mas ainda assim eu uso ele pra poder lembrar dessas coisas que... Ele, olhando assim, todo mundo acha bonito, só é mais eu que vou ver esses detalhes que são menores. O olho vai ficando mais clínico, Sim, né? mas no geral, todo mundo que vê elogia muito. Então, você começar a fazer isso sem ter medo, tipo, nossa, mas eles vão ver esse espaço, eles vão ver que essa bolinha tá maior que a outra e eles não vão ver. É melhor começar, né? Do que não fazer e ficar com medo da perfeição. Foi exatamente Faça, pelo isso. menos que não fique tão perfeito no início, porque com a questão da prática, tudo vai se acertando e você vai cada vez mais aprimorando a sua técnica, o seu traço. O mais importante, se você ficou com vontade de fazer pontilhismo, quer conhecer mais os trabalhos da Natália, entre em contato com ela lá e dê o seu depoimento, né? Às vezes você aprendeu, ficou com vontade, se inspirou com tudo que ela falou aqui hoje, nessa tarde pra gente. Vai começar a fazer,
compartilha com ela lá nas redes sociais. Certo? Certo. Obrigado por ter vindo. Quero que agradeço. desejar um maravilhoso 2023 para você, que Pra você você volte também. mais vezes aqui para ensinar o pontilhismo pra gente, tá? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigada. Beijo grande, boa viagem para você. Obrigada. Boa viagem.